26 de agosto de 2024, a Rússia, ainda abalada pela invasão ucraniana bem-sucedida a Kursk, busca uma forma de contra-ataque. A resposta vem nesta data, com a Rússia lançando um amplo ataque com mísseis e drones em toda a Ucrânia, usando mísseis de cruzeiro e balísticos. É um dos maiores ataques de mísseis na Ucrânia desde o início da guerra. Uma enorme salva de pelo menos 127 mísseis e 109 drones povoaram os céus ucranianos em um ataque que durou mais de 8 horas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky condenou rapidamente o ataque, afirmando que, como a maioria dos ataques russos, este também visa a infraestrutura civil de forma nefasta. Antes de adicionar um ponto-chave, o presidente russo Vladimir Putin só pode fazer o que o mundo permite que ele faça. Esse ponto final refere-se aos repetidos pedidos de Zelensky para usar os mísseis de longo alcance fornecidos pelos aliados ocidentais para atacar o território russo. Essa permissão, especificamente dos Estados Unidos, ainda não chegou. A Ucrânia está limitada a usar armas americanas para atacar o território russo perto da região de Kharkiv. Ela não pode usar mísseis para atacar mais profundamente na Rússia ainda. Isso pode estar prestes a mudar, pois a Ucrânia começa a se afastar lentamente da dependência de armas fornecidas externamente. Está construindo uma arma própria, completamente caseira e mais do que capaz de atacar a Rússia em seu coração, dando a Zelensky e suas tropas uma vantagem-chave que poderia, em última análise, significar o fim do jogo para a Operação Militar Especial de Putin. Neste vídeo, responderemos a pergunta: qual é essa arma caseira? Examinaremos os 2 mísseis que a Ucrânia está produzindo atualmente, o que tornou essa produção possível e o significado dessas novas armas para a Ucrânia. Mas antes disso, é necessário compreender o contexto de por que essas armas são relevantes, especialmente sobre como os mísseis proporcionaram à Rússia uma grande vantagem sobre a Ucrânia. O bombardeio de 26 de agosto não é a primeira vez que a Rússia usou mísseis para atacar cidades ucranianas. A tática tem sido uma característica da estratégia de Putin. Em 22 de fevereiro de 2024, no segundo aniversário do início da Operação Militar Especial de Putin, o porta-voz ucraniano Yuri Inhat apontou que a Rússia havia lançado mais de 8.000 mísseis durante 2 anos de guerra. Isso equivale a cerca de 77 mísseis por semana, muitos desses ataques sendo acompanhados por drones, um total impressionante de 4.630 deles, com Inhat afirmando que a Ucrânia destruiu 3.605 desses drones durante os primeiros 2 anos de guerra. Ainda assim, é evidente que uma estratégia fundamental de Putin é atacar incessantemente as cidades e infraestruturas ucranianas com mísseis, sobrecarregando as defesas antiaéreas do país. A Rússia afirma mirar apenas instalações militares e infraestrutura de energia nesses ataques. O ataque de 26 de agosto prova o oposto. Os mísseis russos têm sido igualmente destrutivos nos principais centros populacionais e localidades militares da Ucrânia. A situação piora para a Ucrânia. Sem poder revidar os ataques de mísseis russos, o país vê a Rússia buscando meios de manter os bombardeios a longo prazo. No mesmo dia em que Inut divulgou os números do enorme volume de mísseis que a Ucrânia enfrenta da Rússia, o Serviço de Segurança da Ucrânia revelou que alguns desses mísseis não são de origem russa. Segundo o Serviço de Segurança da Ucrânia, diversos ataques de mísseis lançados pela Rússia em dezembro de 2023 utilizaram mísseis Hwasong-11 da Coreia do Norte, ferindo ao menos 100 pessoas e matando cerca de 24. O Serviço de Segurança da Ucrânia apresentou destroços do míssil Hwasong-11 encontrados no campo de batalha como evidência para suas declarações. O Serviço de Segurança da Ucrânia diz que esses mísseis foram usados como parte do bombardeio da região de Zaporíjia em dezembro de 2023, com ataques contra Kyiv e Kharkiv no início de 2024 também apresentando mísseis norte-coreanos. Além disso, em fevereiro de 2024, a Rússia usou pela primeira vez seu míssil hipersônico Zircon na Ucrânia, demonstrando o papel vital dos ataques de mísseis na estratégia de Putin. Todo esse tempo, a Ucrânia não conseguiu responder. Precisou utilizar defesas antiaéreas, incluindo 2 sistemas de mísseis Patriot, para tentar proteger seu povo da melhor forma possível.
além de usar mísseis para atacar a Crimeia, anexada pela Rússia em 2014 e ainda considerada território ucraniano por muitos na comunidade internacional, a Ucrânia não conseguiu revidar a altura. Aliados da Ucrânia já forneceram algumas armas de longo alcance. Contudo, a Ucrânia não pode usá-las ofensivamente. Isso tem sido um ponto sensível para Zelensky durante a guerra. O apelo do presidente ucraniano para poder usar os mísseis que seus aliados estão fornecendo para atingir a Rússia em seu próprio território tem sido constante e até agora, em grande parte, sem resposta. O último desses apelos aconteceu em uma reunião do Grupo de Contato de Defesa da Ucrânia, União de Defesa da Crimeia e Geórgia, em setembro de 2024. Na reunião da União de Defesa da Crimeia e Geórgia na base aérea de Ramstein, Alemanha, Zelensky afirmou que a Ucrânia necessita de capacidade de longo alcance, não apenas no território ucraniano dividido, mas também em solo russo, para motivar a Rússia a buscar a paz. Como de costume, Zelensky enfrentou uma leve resistência de seus aliados. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, insinuou que capacidades de longo alcance não eram necessárias, confirmando que os Estados Unidos forneceriam mais 250 milhões de dólares em ajuda militar, segundo a Al Jazeera. Ele afirmou que a Rússia recuou suas bombas planadoras para além do alcance dos mísseis ataque terrestre com mísseis americanos nas linhas de frente. Além disso, Austin afirmou que a Ucrânia possui capacidades significativas para atacar a Rússia em seu território, que excedem o alcance dos mísseis ataque terrestre com mísseis ou Storm Shadow fabricados pelos britânicos. Austin concluiu, dizendo a Al Jazeera que a América dará tudo o que podemos, mas não necessariamente tudo o que Zelensky quer. Existem algumas maneiras de interpretarmos os comentários de Austin. A primeira é como eles aparecem na superfície. O secretário de Defesa dos Estados Unidos parece estar dizendo à Ucrânia que obteve muito sucesso ao usar drones para atacar profundamente em território russo. De fato, somente em junho de 2024, a Ucrânia atacou 4 refinarias russas com drones e realizou ataques regulares no Mar Negro, permitindo que o país interrompesse a ameaça ofensiva da Rússia a partir da Crimeia. Para Austin e muitos aliados da Ucrânia, a capacidade de realizar esses ataques baseados em drones significa que a Ucrânia já pode atacar a Rússia à distância. Somando a invasão de Kursk no início de agosto, a Ucrânia parece argumentar bem que não necessita de mísseis de longo alcance. Zelensky discorda. No entanto, a segunda interpretação dos comentários de Austin poderia ser que ele sabe algo que o resto do mundo não sabe. Os Estados Unidos não precisam fornecer mísseis Atacuns à Ucrânia ou permitir seu uso na Rússia, pois a Ucrânia está desenvolvendo seus próprios mísseis capazes. E isso nos leva às novas armas caseiras ucranianas. Em 26 de agosto de 2024, o canal do YouTube DW News noticiou os esforços da Ucrânia para desenvolver seus próprios mísseis de longo alcance. O presidente Zelensky pressiona para suspender restrições enquanto a Ucrânia constrói seus próprios mísseis guiados visando a autossuficiência, segundo o relatório. Na verdade, a autossuficiência poderia ter chegado muito antes na guerra, não fossem os precisos ataques russos de abril de 2022. Naquele mês, a Rússia destruiu uma fábrica ucraniana capaz de produzir os mesmos mísseis guiados que a Ucrânia está prestes a fabricar novamente, levando Zelensky a pedir repetidamente aos aliados ocidentais permissão para usar os mísseis fornecidos por eles na Rússia. O ataque prejudicou seriamente a capacidade da Ucrânia de produzir mísseis. Apesar disso, a DW News observa que o plano foi reconstruído e provavelmente fortificado com defesas antiaéreas, indicando que a Ucrânia agora se prepara para produzir os mísseis Vilka e Neptune, que podem mudar os rumos da guerra. Indícios dessas capacidades de produção chegaram pela primeira vez em julho de 2024. A agência de notícias telegráfica da União Soviética citou brevemente Zelensky dizendo que, além de drones, a Ucrânia está lidando com outros sistemas que lhes permitirão ter um alcance maior. Ocorreu pesquisa e desenvolvimento. No final de agosto, a ABC ampliou a reportagem da DW News, mostrando que a Ucrânia não estava apenas reiniciando a produção nos sistemas Vilka e Neptune. O desenvolvimento mencionado por Zelensky em julho de 2024 resultou na criação de um drone de mísseis chamado Palyantsia,
nome de um pão tradicional ucraniano. Esse nome também é especial para a Ucrânia, pois sua pronúncia difícil permitiu identificar espiões russos no início da guerra. O nome agora ganhará um novo significado, simbolizando o que Zelensky chama de uma nova classe de arma. O ponto é que, inevitavelmente, a Ucrânia não precisará depender dos seus aliados para fornecer mísseis e pedir permissão para usá-los em território russo. O desenvolvimento de mísseis próprios, livres de restrições, está em andamento. Isso nos leva a outra questão. Que tipo de dano este trio de mísseis é capaz de infligir? Iniciaremos com o Vilka, um lançador ucraniano de foguetes múltiplos pesados. O Vilka dispara mísseis guiados e é baseado no design do BM-30 Smerch. Ele também tem um novo lançador. O sistema entrou para as Forças Armadas Ucranianas em 2018. A arma pesa 33 toneladas e é operada por 4 pessoas, disparando mísseis de 300 milímetros de calibre de seus 12 canos. Também é móvel por estrada. O Vilka está equipado com um motor turbo-alimentado IAMS 7511.10 que pode chegar aonde precisa para disparar contra as posições russas. O problema para a Ucrânia não foi a falta desses lançadores. Por outro lado, o ataque russo à fábrica em abril de 2022 inutilizou o Vilka, pois a Ucrânia não possuía os mísseis compatíveis com a arma. Esses mísseis são chamados de Vilka-Ms e podem percorrer até 80 milhas. Esses mísseis não são os de maior alcance no novo arsenal caseiro ucraniano, mas podem voar o suficiente para causar problemas atrás das linhas de frente da guerra. Esses mísseis também possuem um design inteligente. Eles utilizam um sistema de orientação independente de sistema de posicionamento global, tornando-os imunes a interferências na navegação por satélite que podem desviar mísseis guiados por sistema de posicionamento global. Os foguetes Vilka-M são versáteis, aceitando diversos tipos de ogivas. Seu sistema de correção inercial garante a estabilização necessária para manter o curso do foguete. A Ucrânia mostrou como poderia utilizar bem esses mísseis em janeiro de 2024. A Ucrânia testou seu sistema de mísseis, mostrando que o foguete Vilka tem alcance significativamente maior que os disparados pelos sistemas M142 High Mobility Artillery Rocket System, fornecidos pelos Estados Unidos. As forças terrestres ucranianas também usaram o sistema Vilka durante seu ataque em janeiro de 2024 a Belgorod, uma das últimas regiões que a Ucrânia invadiu desde seu sucesso em Kursk. Com as instalações de produção operando novamente, a Ucrânia agora pode criar os foguetes necessários para o sistema Vilka. Isso indica que provavelmente veremos muito mais deste lançador no fim de 2024 e início de 2025. O mais preocupante para Putin, o Vilka, é possivelmente a mais fraca das 3 armas caseiras que a Ucrânia pretende trazer para a guerra. Mais prejudicial para a Rússia será o míssil de cruzeiro guiado R-360 Netuno. Assim como o Vilka, o Netuno não é uma arma totalmente nova. Apresentado pela primeira vez na Exposição de Armas e Segurança de 2015 em Kiev, acredita-se que seu primeiro voo ocorreu em meados de 2016. Em 2017, o Netuno e o sistema de mísseis Vilka foram testados, mas os resultados não foram divulgados. Isso indica que testes mostraram que ajustes eram necessários para o míssil funcionar. Outro teste ocorreu em agosto de 2018 desta vez, com relatos de que o míssil atingiu um alvo a 99,8 km de distância. Mais testes de sucesso ocorreram em 2019 em que o míssil foi oficialmente aprovado. Ele seria entregue ao exército ucraniano ainda neste ano. O míssil tem feito inúmeras manchetes desde o início da operação militar especial de Putin. No começo da guerra, a Ucrânia o usou para atacar tripulações russas em Moscou, resultando no naufrágio de um dos maiores navios desde a Segunda Guerra Mundial. Mais navios no Mar Negro também foram vítimas de ataques de mísseis Neptune, incluindo o Konstantin Olshansky e o Komuna. Quanto ao míssil em si, ele pesa 1.920 libras e tem um alcance operacional entre 120 e 190 milhas. Pode alcançar velocidades subsônicas carregando uma ogiva de 330 libras. Você pode estar se perguntando, se a Ucrânia usa o Netuno desde o início da guerra,
porque ele é temido como uma nova arma caseira, uma palavra, modificações. Em abril de 2024, o Army Recognition relatou sobre os planos ucranianos de estender o alcance do míssil de cruzeiro Netuno para até 981,5 quilômetros, revelando que planejava aumentar a produção em 10 vezes. O alcance aprimorado do Netuno permitiria atingir mais profundamente o Mar Negro, talvez alcançando navios atracados na Crimeia, e seria inestimável para atingir território russo se a Ucrânia criasse uma versão capaz de atingir alvos terrestres. É exatamente isso que a Ucrânia fez. Em 20 de agosto de 2024, o Army Recognition informou que a Ucrânia desenvolveu com sucesso uma versão do R-360 Netuno capaz de percorrer até 401,8 quilômetros, ajustado para atingir alvos terrestres tão facilmente quanto navios no mar. A nova versão do míssil já entrou em ação. Foi relatado o uso em um ataque noturno ao aeródromo militar de Chilino, próximo a Kursk, uma semana antes da Ucrânia invadir o Oblast. Agora, a Ucrânia consegue produzir 2 tipos de mísseis. Juntos, eles podem atingir alvos em terra e no mar. Com o Neptune, eles também têm um míssil que oferece uma boa quantidade de alcance. Com esse alcance podendo ser estendido para mais de 600 milhas se os planos de Zelensky forem levados em consideração. Finalmente, a nova arma caseira. A arma pode se provar superior aos mísseis de longo alcance ATAKOM, que a Ucrânia tanto deseja poder usar na Rússia, o Palianitsia. Pouco se sabe sobre o Palianitsia atualmente. Ao reportar sobre o novo míssil caseiro, a ABC News especulou que o míssil teria um alcance de até 692,05 quilômetros, igualando-se aos ATAKOMS, permitindo resolver os problemas da Ucrânia não poder usar mísseis americanos dentro da Rússia. O ministro da Defesa da Ucrânia, Rustam Umerov, postou no Facebook sobre o Palianitsia, mencionando que a Ucrânia prepara uma resposta aos ataques de mísseis russos de agosto. Estão chegando armas de sua própria produção, afirma Umerov, que compartilhou a postagem junto com um mapa mostrando vários aeródromos russos, incluindo a base aérea de Savoslica. Isso levou a ABC News a especular que o próximo míssil poderia atingir mais de 20 aeródromos russos a partir da Ucrânia, impactando significativamente as capacidades aéreas da Rússia. Em entrevista à Associated Press, Mikhailo Fedorov, ministro da Tecnologia da Ucrânia, afirmou que o míssil será um divisor de águas, permitindo atacar onde a Rússia não espera atualmente. Em resumo, o Palianitsia pode ser visto como uma expansão das táticas adotadas pela Ucrânia desde a invasão de Kursk. A Ucrânia não apenas defenderá seu território, mas também atacará a Rússia em seu próprio solo, obrigando Putin a repensar totalmente sua abordagem na guerra que ele iniciou. O Independent revela mais informações sobre o inovador drone de mísseis ucraniano. Ele citou Andriy Karyuk, especialista em defesa, que afirma que a arma é essencialmente um novo tipo de míssil de cruzeiro, pois um míssil de cruzeiro é um veículo aéreo não tripulado com motor de foguete ou a jato. Karyuk observa que o Palianitsia é um míssil bastante pequeno, provavelmente com uma carga explosiva na faixa de algumas dezenas de quilogramas, em vez das várias centenas vistas em um míssil de cruzeiro padrão. Analistas contestam as afirmações de Karyuk de que o Palianitsia é essencialmente um míssil de cruzeiro. Um deles é Federico Borsari, que trabalha no Centro de Análise de Política Europeia. Ele afirma que o Palianitsia não é um míssil de cruzeiro, pois os mísseis voam mais rápido do que o conhecido sobre o Palianitsia. Ele diz que é mais parecido com um drone de mão única com algumas características típicas de um míssil de cruzeiro. Por fim, Oleksandr Dmitriev, consultor em sistemas automatizados não tripulados para o comandante das forças terrestres da Ucrânia, ressalta a principal diferença entre o Palianitsia e um míssil de cruzeiro convencional. O alvo de um míssil de cruzeiro não pode ser alterado durante o voo, mas o de um drone sim, afirma ele. Essa é basicamente a diferença. Em suma, a Palianitsia terá maior capacidade de ataque que os drones atuais da Ucrânia, utilizando a mesma tecnologia de controle eletrônico que os torna tão versáteis. Portanto, a Palianitsia não é inovadora por introduzir tecnologias completamente novas no campo de batalha ucraniano.
Suas inovações estão em usos notáveis de tecnologias existentes. A tecnologia de controle eletrônico é adaptada de drones, enquanto as asas de elevação e os motores a jato vêm de mísseis de cruzeiro. Junte tudo isso e você obtém um míssil que combina alcance, poder explosivo e a capacidade de alterar seu alvo com base nos comandos de um operador. Isso é aterrorizante para Putin. Com o Palinitsia, a Ucrânia completa um trio de armas caseiras que visam devastar a Rússia. Mas isso levanta outra questão. Quando esses mísseis devem se tornar comuns na guerra da Ucrânia? O ministro das Indústrias Estratégicas da Ucrânia, Alexander Kamyshin, forneceu algumas informações durante uma entrevista com a DW News. Questionado sobre quanto tempo levará para a Ucrânia se tornar autossuficiente, ele revelou que o impeditivo não é a capacidade produtiva, mas sim o dinheiro. No momento, estamos aumentando a produção local, mas por quase um ano enfrentamos um déficit escasso de financiamento do governo local, pois as capacidades de produção são quase 3 vezes maiores que o financiamento disponível. Em resumo, durante a operação militar especial de Putin, a Ucrânia tem conseguido fabricar suas próprias armas. A única coisa que a impede é a falta de investimento necessário para produzir essas armas. De acordo com Kamyshin, Ucrânia e Dinamarca criaram um mecanismo que permitirá à Ucrânia construir o míssil Palinitsia e outros sem se preocupar com restrições. A Dinamarca vai comprar de fabricantes ucranianos e doar para o exército ucraniano, diz o ministro das Indústrias Estratégicas. Com essa ajuda, podemos escalar mais rápido, pois nossas capacidades excedem o financiamento disponível. Ironicamente, o acordo para criar este mecanismo foi feito durante a Conferência da União de Defesa da Crimeia e Geórgia, na qual Zelensky fez seu último apelo para que os países ocidentais permitissem à Ucrânia usar armas de longo alcance dentro da Rússia. Em 14 de junho, o portal do governo da Ucrânia forneceu mais detalhes, incluindo uma citação de Troelsland Poulsen, ministro da Defesa da Dinamarca. Além de se comprometer a apoiar os esforços da Ucrânia para se defender na próxima década, Poulsen disse: "Estamos assumindo a liderança em responder a um pedido direto da Ucrânia para garantir que investimentos sejam feitos na indústria de defesa ucraniana em um futuro próximo." Rustam Amirov, representante da Ucrânia, também elogiou rapidamente o projeto, expressando a gratidão da Ucrânia à Dinamarca por dar o que ele chama de um grande passo no apoio à indústria de armas ucraniana através de investimento direto. A Dinamarca investe no projeto de fabricação de liberdade Zuboyari, que visa arrecadar 10 bilhões de dólares para desenvolver armas ucranianas até o final de 2024. A contribuição dinamarquesa de 28,5 milhões de dólares é pequena comparada ao objetivo, mas o projeto oferece aos aliados da Ucrânia uma nova forma de apoio. Isso preocupará Putin. Ele conta com a Ucrânia não poder usar mísseis na Rússia, pois esses vêm de países receosos de cruzar uma linha vermelha e provocar ainda mais o líder russo. A Ucrânia desenvolveu um mecanismo que permite aos países apoiarem indiretamente seus esforços para usar mísseis na Rússia, sem fornecer suas próprias armas. Esse programa vai auxiliar o desenvolvimento ucraniano do Palinitsia e outros mísseis caseiros, permitindo que a Ucrânia leve a luta até a Rússia. Em entrevista à DW News sobre o Palinitsia, Alexander Kamyshin elogiou-o como um produto ucraniano de ponta, inteiramente projetado e fabricado no país. Ele também deu um aviso severo a Putin: "Esse é o primeiro aí, outros seguirão, e você verá quanto podemos fazer." Em outras palavras, a Ucrânia tem mais ideias em andamento. Só precisa de suporte financeiro dos aliados para concretizar essas ideias. Então, o que isso significa para Putin e sua operação militar especial? Isso significa que ele não pode mais contar apenas com a Ucrânia sendo capaz de lutar contra suas forças em seu próprio território. Essa estratégia já foi descartada com a invasão de Kursk, que deu a Putin um enorme problema a ser resolvido enquanto a Ucrânia continua tomando e mantendo o território russo. Uma invasão de Belgorod, após esses eventos, transforma a dor de cabeça de Putin em uma enxaqueca completa. Ele precisa comprometer muitos soldados e equipamentos nessas áreas para tentar expulsar a Ucrânia. Adicionar a Palinitsia da Ucrânia aos outros mísseis sendo produzidos traz ainda mais problemas para Putin enfrentar. A guerra não é mais sobre Putin jogar soldados repetidamente nas posições fortificadas da Ucrânia para lentamente roubar território de Zelensky. O próprio país de Putin
que ele afirma ser capaz de proteger enquanto projeta sua imagem de homem forte, está ameaçado diretamente. Territórios estão sendo tomados e pessoas evacuadas. Com financiamento da Dinamarca e possíveis futuros financiamentos de aliados, a Ucrânia desenvolveu um método próprio para usar mísseis em território russo profundo. Isso coloca as instalações militares de Putin próximas às linhas de frente em risco. Lembre-se de que o Palinitsia já é capaz de atingir cerca de 20 aeródromos no território russo e poderia, em última instância, ser o fator que força Putin a ir para a mesa de negociações. Esse tem sido o objetivo de Zelensky o tempo todo. Ele tem constantemente pedido uma coerção tangível da Rússia para forçá-la a negociar uma paz, que fará Putin devolver a terra que a Rússia roubou da Ucrânia, que inclui a Crimeia. O líder da Ucrânia acredita que a coerção não pode vir apenas da pressão internacional, e agora ele possui várias armas que ninguém pode impedi-lo de usar dentro da Rússia. A Palinitsia promete mudar completamente a face da guerra na Ucrânia, ao ponto de ser capaz de encerrar a operação militar especial de Putin. Mas o que você acha dessa combinação única de drone e míssil? A Ucrânia será capaz de produzi-la em números suficientemente altos para realmente ameaçar a Rússia? Outros países seguirão o exemplo da Dinamarca ao doar para o projeto de liberdade de produção Zoboyari? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo e obrigado por assistir ao vídeo. Agora descubra por que todas as armas russas são tão ruins, ou clique neste outro vídeo em vez disso.